é avaliar, será que você não anda sendo exigente demais com as pessoas, no seu trabalho? Será que você não está trazendo uma rigidez muito grande no seu dia a dia? Oiê, aqui é a Lu Salto e eu tô falando diretamente do Caldeirão dos Oráculos para você, touro, e vamos para a leitura da sua semana. Não sei se você viu, mas semana passada eu comecei a trazer as leituras dos signos aqui para o canal também. Então eu espero que você tenha já assistido, tenha gostado. Se você é novo por aqui, então saiba que isso vai rolar semanalmente, fora os outros conteúdos, tá? Então já se inscreve, já ativa o sininho de notificações para não perder nada, nenhum conteúdo que for postado por aqui. Hoje nós vamos trazer aqui a energia da sua semana também, então já se prepara, respira fundo, se concentra e vamos começar com uma mensagem do oráculo da Mãe Terra. Então vamos lá, Taurino? Vamos lá, respira fundo, se concentra, se coloca no presente momento e vamos ver. E começamos na energia dos oceanos. Vamos ver aqui o que essa carta diz para você, Touro. Honre a energia da imensidão da Mãe Terra. Ouça a voz das profundezas do seu coração para expandir os horizontes, explorar novas oportunidades e abraçar a imensidão de quem você é. Pois é, Touro, você é ilimitado e talvez nem esteja sabendo disso. Então busque viver a sua vida de forma intensa, de forma profunda. Não fique no raso. Você é muito mais do que isso, né? E se não sabe, essa carta veio aqui para te lembrar, Tourinho. Vamos lá. Vamos com o tarô ver as energias dessa sua leitura. Vai pensando no seu momento, nas suas questões. E vamos lá. Sete de paus, o diabo, 3 de paus, rainha de espadas, a imperatriz, que bom, a torre, tá, vamos lá, rei de pentáculos, rainha de pentáculos, 2 de copas, rei de copas e cavaleiro de espadas. Vamos lá, Torinho, vamos ver aqui. E essa semana começa para vocês na energia de um 6 de paus. Uma semana de vitórias, de conquistas, de grandes realizações. E isso mexe com o seu ego, sabe? Traz aquela energia de querer comemorar, de querer ser visto, de querer ser realmente reconhecido, tá? Então, uma energia muito positiva, uma energia que vibra na potência do elemento fogo, tá? Então, muita intensidade aí promete nessa semana, certo? Quais que são os desafios? Aqui eu acredito que seja justamente lidar com o ego. Sabe, quando a gente tem um reconhecimento muito grande em função a algo que a gente realizou, a gente tem que ter um termômetro ali, sabe? De até onde esse ego pode inflar ou não, tá? A gente tem que lembrar que a gente convive com outras pessoas, né? A nossa vitória, às vezes, elas vêm às custas da derrota de outras pessoas. É claro que a gente deve comemorar, né? Cada realização que a gente tem, né? O ato de comemorar é gratidão também, né? Por tudo aquilo que o universo abriu para você, os caminhos que foram abertos para você. Agora, a gente não pode, sabe, querer colocar uma postura, às vezes, de superioridade, né? E não vou dizer que isso seja proposital, tá? Mas às vezes está na gente um pouco, né? Às vezes a gente fica tão eufórico, né, com alguma realização, com alguma coisa que a gente consegue trazer ali, que às vezes a gente perde essa noção, né, de como as outras pessoas estão diante da nossa vitória, né? Eu sei que existe gente que
Se não for ele ganhando, ele se sente mal, né? Então, assim, ver outra pessoa ganhando é doloroso. A gente sabe que tem gente invejosa e tudo mais. Porém, a gente não pode, sabe, ser uma pessoa arrogante, que fica se mostrando, porque uma coisa é você comemorar, é você agradecer, a outra coisa é você ficar exaltando o tempo todo uma coisa que aconteceu já, que já não faz sentido naquele momento, né? Então, tudo tem o seu momento certo. E aqui, para algumas pessoas, pode ser difícil encontrar essa energia, sabe? O limite das coisas, né? A carta do diabo, o diabo, ele é o nosso lado mais humano, né? Que traz ali tudo que existe na gente. Então, vai falar dos nossos excessos, vai falar dos nossos vícios, vai falar da busca que a gente tem pelo prazer, né? Mas geralmente o diabo, ele não tem esse critério, né, de, mas será que eu vou magoar o outro? Geralmente ele não está nem aí. Então, o desafio é realmente, né, segurar esse ego para que esse ego não te coloque numa posição onde as pessoas vão de repente, sabe, achar que você está sendo realmente arrogante, prepotente, né, que está se achando melhor que os outros, tá? Então, muito cuidado com essa vibração. E eu vou te falar, carrega isso para sua vida, num lugar de amor, né? Ninguém gosta de ouvir que tá com o ego inflado demais e que pode estar se achando superior aos outros, né? E que bom, porque eu acredito que muitos talvez estejam tendo uma atitude assim sem nem perceber, tá? Por quê? Porque isso faz parte dos instintos do ser humano, né? Então olhar para esse lado e refletir, né? Qual está sendo a minha postura diante dessa vitória, diante dessa conquista, né? Eu sou aquela pessoa que comemora de uma maneira bacana, onde as pessoas falam, nossa, que bacana, olha o quanto ele lutou, né? O quanto ela ralou para chegar ali, ou eu tô agindo de uma forma meio que querendo esfregar, sabe, essa vitória na casa das pessoas e as pessoas pegam raiva. Então é importante olhar para essa questão, tá bom? Vai avaliando aí, se não for para você, tá tudo certo. No maior presente desse mês, vocês ganham a capacidade, a possibilidade de viver novas coisas, né? De se movimentar em prol daquilo que você quer, daquilo que você deseja ainda realizar, né? Isso é bem positivo. O 3 de paus é uma energia do elemento fogo também, então ele traz esse movimento, né? A gente tem o 2 de paus, que é uma energia de pausa, né? Aquela pausa estratégica que você dá no momento que você precisa estruturar, planejar, para no momento certo caminhar. Então, o 3 de paus é a hora. Então, se você quer realmente fazer alguma coisa que você sonha há muito tempo, então vai, porque isso vai ser um grande presente para você, sabe? Poder realizar. Às vezes é alguma coisa que você quer há muito tempo, mas você até então não podia, porque tinha alguma coisa ali, tinha algum obstáculo atrapalhando, então de repente esse caminho se abre e aí você tem as oportunidades, tá bom? Vamos lá, vamos falar aqui do que você deve deixar para trás ao longo dessa semana. E a gente vê que é uma rigidez, uma frieza em algumas situações, tá? A Rainha de Espadas vem falando muito sobre essa energia, né? Então, ela é muito rígida, ela é muito exigente, certo? E ela tende a não permitir que ninguém chegue nas emoções dela, tá? Por que isso? Porque ela é uma pessoa que já sofreu decepções e ela não quer mais, então ela se blinda para o mundo, tá? Então quando a gente olha a energia dessa casa e eu te pergunto o que você deve deixar para trás, é avaliar, será que você não anda sendo exigente demais com as pessoas, no seu trabalho? Será que você não está trazendo uma rigidez muito grande no seu dia a dia? Tá? Então talvez seja o momento de entender que toda essa rigidez, nessa semana pelo menos, ela pode ser prejudicial para você. Ou se ela não for prejudicial, ela também não vai contribuir com os seus planos, tá? Então não é uma energia muito positiva, né? Às vezes a gente precisa olhar um pouquinho para as nossas emoções. E a rainha de espadas, ela é aquela que ela se nega a olhar para esse lado. Por quê? Não é porque ela não tem sentimentos, é justamente pelo medo que ela tem dos sentimentos dela serem feridos uma nova vez, tá certo? Então, muito cuidado com essa energia, né?
No aprendizado, né, a gente traz um aprendizado de acolhimento, né? A gente entende o quanto é importante a gente cuidar do outro, né? Pode ser aí dentro da sua família, né, da sua vida familiar, pode ser em relação a alguma amizade. Às vezes você tem uma amiga, um amigo que está passando por um momento extremamente doloroso e tá precisando daquele colo, sabe? De alguém que saiba ouvir. Então, essa energia é muito positiva, né? Mas pode ser também uma nutrição em relação aos seus projetos, né? Coisas que para você são importantes, que você deseja colocar em prática, né? Então, como aprendizado, a gente tem duas possibilidades aqui. Essa energia do acolhimento com pessoas, tá? E aí independe de quem são, mas pessoas que são, sabe, você tem um carinho, você tem um apreço, você tem um sentimento, tá? E essa questão do nutrir os seus projetos. Às vezes você tá naquela, né? Ah, eu não sei se eu coloco isso em prática, tô com esse projetinho aqui na gaveta. Você ama isso que você quer fazer? Sabe? Se for, então vai, coloca isso para ação, sabe? Vai nutrir isso. Enquanto você não fizer o movimento, a coisa não vai acontecer, tá? Então não espere ter esse aprendizado através de resultados que não são bons. Já vai em busca disso. Vamos olhar aqui para o trabalho, para o financeiro, e aqui a coisa está mais delicada, tá? A carta da torre, ela traz uma energia de que você pode ser surpreendido por alguma coisa que venha trazer um grande abalo estrutural, tá certo? Então, assim, pode ser que alguém perca o emprego e não estava nem esperando, sabe? Às vezes você está contando muito com uma promoção e de repente essa promoção vai para um colega seu, né? Que você sabe que às vezes não tem a mesma qualidade que você e aí aquilo vem como uma grande decepção. Às vezes é a confiança que você tem num funcionário, sabe? Que você realmente coloca ali toda a sua confiança, esperando que essa pessoa faça o melhor e de repente você percebe essa pessoa passando a perna em você. Então são vários contextos onde essa carta pode se aplicar. Então a gente está falando aqui com pessoas muito diferentes e cada uma vai viver essa realidade de uma forma diferente. Tá? Eu dei aqui alguns exemplos, mas podem ser outras coisas. E é importante você estar atenta, tá bom? A energia que vai surgindo aí. Em relação ao financeiro, a gente pode estar falando aí de gente que já está com um problemão, sabe, cheio de dívidas, não consegue resolver, sabe, energia de, meu Deus, estou no fundo do poço. Então, a carta da torre, ela pode trazer isso, né? Ah, mas como assim? Pare e pense, uma energia de alguém que quebrou realmente, sabe? Deu um problema, de repente sofreu um golpe, sabe? Tá ali com a conta desfalcada, então pode ser uma energia assim. Se tá tudo bem com a sua conta, então abra os olhos para não cair em algum golpe, né? Para que de repente não tenham cobranças indevidas. Você já parou para olhar o extrato do seu cartão se tudo que tá ali você realmente usou? Né? Acontece muito isso, gente. Tem muita gente que tá lá pagando fatura, pagando fatura, pagando fatura, não confere nada. De repente um dia pega e fala, deixa eu ver aqui. E às vezes o banco colocou várias taxas que ele nem poderia cobrar. Tá? Então é importante, nesse momento, se tá tudo bem com a sua conta, vai avaliar. Vai avaliar taxas que estão sendo cobradas de você, tá? Antes que você leve um susto grande, tá certo? Vamos entrar agora, Toro, vamos falar de amor e vamos começar com quem está numa relação, seja um namoro, um noivado, um casamento, não importa, tá? E aqui a gente tem uma relação muito abundante, muito próspera, uma relação que já carrega uma maturidade, né? Já tá aí há algum tempo, ou se for uma relação mais recente, é uma relação com grande potencial para realmente chegar lá, né? Talvez uma relação entre pessoas que, né, o relacionamento tá começando, mas às vezes essas pessoas já carregam uma maturidade de vida, né? Tem toda uma história, né? Já carrega realmente um peso da vivência, tá certo? Então aqui é uma energia positiva. Muitos talvez já tenham colhido frutos, sabe? Casais que você fala, nossa, já viveram uma vida e já construíram muita coisa, tem ali a sua casa, o seu carro, né? Tem ali o seu negócio próprio, então tem essa vibração, tá? Para algumas pessoas.
Lembra, sempre busque traduzir para a sua realidade. Para os solteiros, Rainha de Pentáculos traz uma energia assim. Pessoas muito bem resolvidas emocionalmente, que estão bem, sabe, se nutrindo, cuidando de si. Essa é uma energia bem favorável. Mas a gente tem também um grupo de pessoas que já atingiu essa maturidade emocional, mas começa a querer compartilhar a vida com alguém, tá? Então, assim, essa energia também é forte. Então, temos aí dois grupos diferentes de pessoas, tá bom? Então, um grupo tá muito bem resolvido, né? Querendo realmente ficar solteiro. E não tô falando só de mulher, tá? Apesar da gente ter uma rainha aqui, essa energia também vale para os homens, né? Então, homens nessa energia são homens que têm uma sensibilidade maior, né? Também podem estar muito bem resolvidos, né? Com a vida que tá levando e querendo realmente buscar nutrir a sua vida, né? Cuidar de si mesmos, isso é muito importante, né? Será que tem homem aí nesse balaio querendo relacionamento? Com certeza tem, tá? Não todos, é claro, né, gente? Porque nenhuma mensagem do tarô é generalizada, não, é para todo mundo desse jeito, nada é estático, tá? Mas a gente vê casos sim de pessoas que estão querendo uma relação, porém querem uma relação mais madura, mais comprometida, sabe? Não querem passar tempo com gente que não tem cabeça, tá? Então, a gente tem aqui uma busca por responsabilidade na própria vida, por crescimento, por cuidado e autocuidado, que é muito importante. Para quem tem aí um crush que tá conversando, tá querendo marcar aquele primeiro encontro, ou então até já começou a sair, mas você tá naquela fase de, ai meu Deus, e aí? Será que a gente vai namorar? Será que não? O que tá acontecendo, né? Então, essa galera, a gente tem aqui gente realmente se apaixonando, dois de copas, então a gente tem relações de pessoas que estão realmente querendo iniciar algo, tá? Então, pessoas que estão numa energia de se mostrar como são e querer ver realmente o outro como ele verdadeiramente é. Então, a gente tem uma energia poderosa aqui de amor rolando, né? Aquele clima de romance, a paixão que tá florescendo, tá? E é uma energia muito gostosa. Então aproveitem, né? Aproveitem para cultivar isso. E quem sabe isso aí não vai virar um namoro, né? Será que alguém recebe aí uma proposta de namoro essa semana? É bem possível, tá? Então, vamos lá. E para quem está envolvido numa relação aberta, triângulos amorosos, né? Quartetos amorosos, e vamos lá, aqui a gente tem um rei de copas. Então, assim, tem gente aí que tá se mostrando assim, meu, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, uma pessoa assim, que causa admiração pela maneira que fala, né? Fala muito bonito, de uma maneira muito correta, mas eu vou te falar que nem tudo são flores, tá? Pode ser que alguém no meio desse triângulo aí esteja passando por um momento emocional muito delicado, tá? Porém, não esteja conseguindo externar isso, falar sobre isso. Então é importante dar atenção. Alguns podem ser por fatores externos, alguma questão pessoal mesmo, outros podem ser uma insatisfação com o próprio relacionamento, mas não querendo transparecer o que está incomodando, tá bom? E vamos para o conselho de vocês, touro. E aqui temos o Cavaleiro de Espadas. É muito importante que você vá em direção aos seus planos, aos seus objetivos, aquilo que você está estruturando para construir, tá? Uma coisa importante aqui, Espadas traz uma velocidade. Então, talvez seja para ontem que você tem que começar. Será que você já não vem procrastinando muito para resolver algumas coisas que você quer? Lembra que eu comentei aqui no aprendizado da Imperatriz que talvez o aprendizado seja que você precisa nutrir os seus projetos, né? As coisas que você quer. E aí aqui no conselho vindo, esse Cavaleiro de Espadas pode ser essa energia, sabe? A nível realmente de projeto profissional, né? De trabalho, que você precise colocar esse ímpeto e fazer esse movimento de ir em busca. Tá certo? Bom, touro, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a sua leitura. Se você gostou, já deixa aquele like, tá bom? E não esquece de comentar um pouquinho aqui no vídeo para eu saber o que você achou, se você tá gostando, né? Quais são as suas ideias aí, tá bom? Para a próxima semana.
Não esqueçam de me seguir nas outras redes sociais, os links estão na descrição. Se você tá aí e ama esse universo do tarô, né, e pensa assim, poxa, será que é fácil aprender isso? Será que isso é pra mim? Gente, eu tô com uma playlist nova, que é o Tarô Terapêutico, onde eu vou começar a trazer dicas, alguns vídeos trazendo informação sobre esse universo que é tão lindo, que é tão mágico, tá? Então, já te convido a passar por lá, ver ali os vídeos que a gente tem e, de repente, deixar dicas, ideias de coisas que você gostaria de ver nesse tema, tá bom? Se você quer aprender a ler as manifestações das velas, esse sim tem curso Oráculo das Velas, a arte da leitura, gente. Temos uma gata invasora, ah lá, taurinos, essa aqui é a Pandorinha, né, filha? Vai lá, amor. Então, gente, as informações sobre o curso também estão na descrição. Então, se você quiser ser meu aluno, minha aluna, vai ser um prazer para mim ter você nessa jornada, tá certo, gente? E, gente, é isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!